Presidente Luizinho da Farmácia, boa tarde. Vereadores, munícipes aqui presentes, os representantes aqui da Anhanguera, Fernanda, Daniela, né, com os funcionários da universidade, boa tarde. Vereador eleito Salvador Soares, presente aí. Presidente, colocar um assunto aí, falando agora com o senhor Carlos Colareda, né, um ofício da PAI, até vamos estar entrando em contato com a professora Mércia, que em julho agora de 2012 mandou ofício, né, com o seguinte assunto, que comunica o encerramento do projeto da residência. Então, o Carlos Colareda vem me procurou outros vereadores também. Acho que é importante essa casa, como sempre, entrar em contato com a PAI. Esse vereador vai entrar em contato com a professora Mércia, né, que possa aí entender o que está acontecendo aí, né, o porquê, né, desse encerramento baseado, né, e também o que pode ser feito, uma grande campanha, né, você apurar de fato aí o porquê do fechamento. E a professora Mércia, o carinho e apreço que eu tenho por ela, né, com certeza vão trabalhar para tentar resolver a situação. Então, quero deixar claro aqui o meu apoio nesse sentido, como falei para o senhor Carlos Colareda, no sentido de procurar a professora Mércia, tá certo? Até fazer um convite para ver esta casa, para que eu possa explicar, né, coloca aqui pontua a situação, mas nós vamos estar conversando aí se há a possibilidade de reverter, porque segundo o ofício foi enviado para os pais, deixar claro que a partir de 1º de janeiro de 2013 não contaremos mais com o projeto residencial. Então, acho que é importante aí nós tomar uma posição nesse sentido, apurar o porquê se tem fundamentação legal, né? E mesmo que tenha fundamentação legal, o que impede, né, de permanecer com esse projeto da residência. Então, conta com a gente e, com certeza, a professora Mércia vai nos atender, sempre solícita, e vamos tentar achar uma solução para resolver essa situação. E contar com o apoio de todos os vereadores, né? Quero aqui também, evidentemente, como falou o presidente, falou o vereador Henrique Nunes, não dá para fugir da questão aí do Ministério Público, né? E também faço coro que vamos aguardar as apurações, tá certo? Vamos aguardar as investigações, né? Lendo aí hoje pela internet a ação do promotor, o que chama a atenção que segundo no relato do promotor, o ex-chefe de gabinete do atual prefeito, que fez a ponte, né? É a mesma pessoa que fez a ponte entre o empresário, né, as pessoas envolvidas. Eu também vou nessa linha, viu, vereador Henrique Nunes, viu, vereador Luizinho da Farmácia, os vereadores, né? Vamos aguardar os acontecimentos, tá certo? Acho que temos que o Ministério Público está investigando e seria também temerário passar que nós passamos aqui, como você falou, os paladinos que vieram, né, e aí fizeram todo aquele estardalhaço, tá certo? Esperando o julgamento, né? E agora eles defendem, como você colocou muito bem, tem um lado, tiveram candidato, como é que fica? Tá certo? Então, eu defendo a seguinte questão, nós temos que apurar até o final, mas apurar não significa fazer um pré-julgamento, como foi colocado aqui, tá certo? E esse vereador pode falar assim, porque 3 dias antes das eleições aí, soltaram nas redes sociais, colocando eu como traidor, umas mentiras, entendeu? De um grupo que defendeu um candidato a vereador, que eles colocam lá, entendeu? De um grupo que defendeu um candidato a vereador. E como é que fica? E esse candidato a vereador dele defendeu qual candidato a prefeito? Imagine se nós fôssemos tensionar aqui, vereador Alexandre Vilela. Imagine se nós fôssemos colocar fogo em Roma. Entendeu? Esse vereador fosse colocar, partindo do pressuposto que da comissão processante, esse vereador foi denunciante. Então, com muita cautela, com muita tranquilidade, como falou o presidente dessa casa, os vereadores nesse sentido, já tem uma CPI na Assembleia, tá certo? O MP em São Paulo fez a sua ação, o juiz também está analisando lá. Vamos analisar aqui com muita tranquilidade. Até o próprio candidato eleito, o prefeito eleito, fala o seguinte, em entrevista na TV Band, segunda, terça-feira, foi muito feliz. Vamos defender a investigação. E acho que o correto é esse mesmo. E no Estado Democrático de Direito, defender a investigação sem sentenciar, como aconteceu nessa eleição, que foi lamentável, com alguns vereadores dessa casa, inclusive esse vereador. A impressão que se tinha que esse grupo aí colocar parece que era verdade.
né, eu fui acusado, fui criticado por defender a Sabesp. Defenderia, porque esse mesmo que me criticou bebe água tratada pela Sabesp, tem o tratamento de esgoto na casa dele pela Sabesp, defendeu os trabalhadores, sem sombra de dúvidas. Entendeu? Colocaram mentiras em relação à minha esposa. Isso, para mim, talvez foi a pior coisa que aconteceu durante o processo eleitoral. Minha esposa é efetiva desde 2000 na Prefeitura Municipal de Taubaté. Tá certo? É estatutária, efetiva, concursada. Se eu falar memória, fez concurso no governo Mário Ortiz, na época nem era vereador. Tá certo? Colocaram um salário que não é verdadeiro e criou um grande problema de ordem particular, em virtude, né, de questão de assalto, de expor a família. E a gente começava a observar que algumas pessoas só erravam comigo. Aí errava, colocava o valor, tantos mil. Pô, eu peço desculpa. Aí chegava na internet e arrebentava com esse vereador, com a família, criando, tá certo, algumas mentiras. E agora, imagine se esse vereador fosse tensionar, vereador João Virgílio, com a denúncia feita pelo Ministério Público. Aí eu pergunto, cadê aquele grupinho, então? Porque você não pode ter preferência por supostas irregularidades. Não pode. Não pode, vereador Bilili. Então, aquele grupinho lá tem preferência por supostas irregularidades de um lado e do outro. Porque MP por MP, a denúncia foi feita. Cadê aquele grupinho, então? Vem levantar faixinha aí, tá certo? Ah, não pode, sabe por quê? Porque eles têm um lado. O comitê deles defenderam um candidato, que apoiou um candidato a prefeito, que hoje nós aqui, vereador Lidinho da Farmácia, vereador Henrique Nunes, vereador Gerson Campos, estamos defendendo o contrário, defendendo na tranquilidade, apurar as irregularidades sem tensionar. Imagine, vereador Henrique Nunes, se fosse com Vossa Excelência ou com esse vereador, nós iríamos ser queimados em praça pública por esse grupo aí que vai na base da mentira. Tá certo? Vai na base da mentira, da calúnia, da infâmia, de ofensas pessoais. E agora? Nós vamos olhar, e aí? Vocês têm preferência por supostas irregularidades? Não pode ter. Vão falar que o Ministério Público tem bandeira partidária? Vocês vão falar? Nós estamos aqui querendo o seguinte, garantir a governabilidade. E aqui, quando assistia a entrevista do prefeito eleito, concordei com ele, defendendo a investigação para garantir o direito à defesa. Esse é o objetivo do Estado Democrático de Direito, e vai contar com o nosso apoio no sentido, se tiver projeto bom para Taubaté, nós vamos estar votando junto, e não abrindo a mão de fiscalizar, mas baderna não. Aquela meia dúzia que quis manchar o nosso nome, agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Tá certo? Agora vamos ver quem tem lado. Quem defende apuração ou suposta irregularidade, só tem um lado só. Tá certo? Quando colocou o rosto do pessoal naquela carinha de pizza. Eu me lembro, foi o ano passado. Tá certo? Quando veio com inverdade sobre esse vereador, xingando a família. Tem uns aí que eu faço questão de nem cumprimentar. Porque eu defendi a Sabesp, tá certo? Que eu encomendei um parecer para não dar posse para vice-prefeita. Um dos maiores absurdos que eu escutei na minha vida parlamentar, porque foi um parecer da nossa casa, do nosso diretor jurídico efetivo. E agora? Como é que fica? Eles leram a denúncia do promotor público? É a mesma pessoa que denunciou o atual prefeito, também está citada no processo. É só saber ler. É só saber ler. Não podemos ser ignorante. Vai chegar aqui e vai falar assim, não, só podemos defender supostas irregularidades do lado de lá. Do lado nosso nós não podemos. O nosso comitê tem que varrer a sujeira, a suposta sujeira, embaixo do tapete. Como é que fica? Aliás, não dá nem nome e sobrenome, né? Não dá nem nome e sobrenome. Tá certo? Coloca fake, né? Coloca nome e sobrenome da denúncia. Que é como falo para os meus alunos, né? Tem que se posicionar. Então, assim, a minha palavra como parlamentar é o seguinte, muita tranquilidade nesse momento, tá certo? Com o atual prefeito eleito, conta com o nosso apoio, no sentido da governabilidade, tá certo? Vamos apurar as investigações até o final, e esse vereador não vai tomar nenhuma medida de colocar fogo em Roma, como esse grupinho colocou.
de advogado que vinha aí, mas quando é do lado deles, pede segredo de justiça. Segredo de justiça pode, do lado deles. E aí, se fosse do outro lado, sem sombra de dúvida, nós seríamos aí queimados em praça pública. Então, presidente, são essas minhas palavras. Depois transmitidas para a vereadora Graça, né, do marido dela é vice do atual prefeito eleito, que a fala desse vereador nesse sentido, os vereadores que apoiaram o atual prefeito, que foi eleito, é nesse sentido. Vamos aguardar a investigação, mas sem colocar fogo em Taubaté. E aí fica a lição, presidente, para esse grupinho aí. Nós vamos encontrar com eles aqui. Nós vamos encontrar. E a minha fala vai ser o seguinte: vocês têm opção por supostas irregularidades? Como é que fica? Tá certo? Agora eu vou ofender vocês também, como fui ofendido, sabendo que esse vereador foi o ator da denúncia da comissão processante. Então, são essas minhas considerações. E como Vossa Excelência falou muito bem, presidente, só para finalizar, Taubaté precisa ter nós precisamos dar garantia dessa tranquilidade de Taubaté. Já tem uma CPI na Assembleia. Tá certo? Agora tem essa ação do Ministério Público e, como falou o presidente eleito, o prefeito eleito, né, eu achei interessante que é essa fala desse vereador. Vamos aguardar as investigações até para comprovar aí a defesa. Agora, esse grupinho aí, ó, o tempo sempre é o senhor da razão. Ele não pode ter opção por supostas irregularidades. Muito obrigado, presidente. Só para finalizar, presidente, eu vou propor também uma comissão de estudos no dia de hoje, semana que vem, até em função do requerimento do vereador Digão, que é interessante, dessa questão do IPMT, da Unital, com o IPMT, que a Unital não está pagando, a gente apurar isso aí. Acho que nós votamos os parcelamentos das dívidas, a pressão que a Unital não está pagando, nós precisamos aprofundar essa discussão aí.